Boa noite a todos, sejam bem-vindos uma vez mais. Quem eu não vi, sintam-se abraçados. Mais uma vez estamos aqui nessa terça-feira, numa palestra destinada às dependência química, à depressão, e todos aqueles que precisam, que buscam esta casa no sentido de ajuda para esses sintomas. Nós temos o plantão de atendimento, que começa às 7h15. Quem quiser conversar com o plantonista, chega um pouquinho antes para conversar, tá? Mas todos são bem-vindos e recebem o tratamento a partir do momento que entram nesta casa. Então, podem ficar tranquilos que, não passando no plantão, recebem o passe e já estão começando o tratamento. A nossa casa, ela está... todos os dias nós temos com palestras agora. Nós temos de segunda, terça e quinta às 8 horas, 8h15, né? Sábado às 17h10 e domingo nós temos às 10 horas da manhã com evangelização infantil também. Quem tem criança pequena, os pais assistem a palestra e as nossas professorinhas dão aula lá para as crianças lá em cima. E na quarta-feira, às 14 horas, também tem palestras e passes. Então, quem quiser, qualquer dia da semana, que vem num dia, não pode vir na outra semana, pode vir qualquer dia que escolher. O passe é uma vez por semana. Não pode receber tanto passe, senão é que nem remédio, toma muito e fica meio bampa, né? Então tem que ser devagar. A nossa casa também atende a 60 famílias com cestas básicas. Então, nós temos um trabalho a cada segundo sábado do mês, que a gente entrega as cestas, e nós contamos com a colaboração das pessoas também. Nós temos o grupo que ajuda, que faz esse trabalho, e os nossos, né, amigos que vêm na casa estão nos ajudando muito, trazendo um pacote de leite, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, e nos ajuda muito a compor essas cestas também, que nós agradecemos muito. Então, nós vamos agora iniciar nosso trabalho. Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes e vamos buscar em Jesus esse nosso irmão tão amado, a nossa sustentação. Vamos agradecer por esse dia que nós tivemos, muitos de nós com contratempos, mas felizes porque nós vencemos a cada um deles. Sabemos que nós estamos sempre acompanhados de amigos que nos querem ajudar. E no momento que nós adentramos esta casa, esses amigos estão prontos, mais uma vez, a nos receber, a nos abraçar e nos dar as boas-vindas. E nós agradecemos, meu Pai, pela Tua bondade infinita, por Tua misericórdia para com todos nós. E que nós possamos, mais uma vez, nessa noite, ouvindo, que nós possamos deixar entrar dentro de nós e que essas palavras que vão ser ditas possam fazer cor em nosso coração, que elas possam fazer eco e que possamos assimilá-la dentro da nossa vida em todos os dias em que nós não estivermos dentro de uma casa espírita. Que nós possamos usá-la no nosso dia a dia, no nosso trabalho, mas principalmente no convívio com os nossos irmãos que ali estão, nossos pais, nossos filhos, nossos maridos, esposas, o companheiro que está ao nosso lado, no nosso lar, que é o lugar mais importante, onde está o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Obrigada, Senhor, e aqui estamos mais uma vez abrindo o nosso coração. Que a Tua luz de amor abrace a cada um que aqui adentra, encarnado e desencarnado. E que possamos, Senhor, ajudando nesse trabalho de amor, ajudar também com os nossos fluidos, envolvendo a todos os companheirinhos que vêm aqui buscar auxílio do plano espiritual. Jovens, meninos e meninas, que desencarnaram pelas drogas e que hoje vêm buscar esse auxílio através da vibração, do fluido que cada um de nós pode já oferecer. Então, a nossa tarefa é importante, não daquele que está aqui na frente, mas de cada um que está sentado aí, que está ouvindo, pode já ajudar nesse trabalho que é muito grande no plano espiritual. E cada um deles contam com o nosso carinho e o nosso amor. Obrigada, Senhor, pela bendita oportunidade. Nós vamos, então, abraçar o nosso companheiro Gessé, que hoje está iniciando na terça-feira. Seja bem-vindo. Ele vai falar para nós sobre o livro Leis Morais da Vida, de Valde e Joana de Ângeles, Direito de Liberdade, que é uma coisa tão importante para nós, né? Mas vamos ver como a gente faz para usar essa liberdade. Muito boa noite a todos.
Nós estamos mais uma vez aqui juntos com o objetivo de trabalharmos conjuntamente com algumas questões relacionadas ao Evangelho. Nós trabalharemos nessa noite com um tema desse livro, o livro Leis Morais da Vida, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Um dos itens desse livro trata da lei de liberdade. O que são as leis morais da vida? Todos nós estamos submetidos a leis que nós vamos descortinando, conhecendo gradativamente. As leis físicas, nós aprendemos sobre elas nos bancos escolares também gradativamente. Todos nós sabemos que leis físicas governam o mundo físico, o mundo material que está ao nosso redor. Essas leis físicas governam tanto as pequenas partículas, os átomos, quanto elas são também leis que governam o cosmos, o universo. São leis que nós aprendemos desde cedo, aos poucos. É claro que são leis complexas, mas que nós gradativamente vamos compreendendo. As células também, que fazem parte de todos os seres vivos, também estão submetidas a leis. Nós sabemos que essas leis existem, mas nós também devemos saber que assim como existem leis físicas que governam o mundo físico, o mundo material ao nosso redor, também existem leis morais que governam a evolução dos espíritos, que governam a nossa própria vida. Estas leis físicas, às quais todos nós estamos submetidos no corpo físico, e as leis morais, às quais, enquanto espíritos, também todos nós estamos submetidos, elas independem da nossa concordância ou não. Nós estamos submetidos a elas. Elas são leis naturais. São leis que também, gradativamente, na nossa evolução espiritual, nós vamos descortinando, nós vamos compreendendo. E cada vez mais, na medida em que nós vamos compreendendo essas leis, elas vão sendo inscritas no nosso espírito, na nossa consciência, e cada vez mais nós garantimos liberdade na medida em que compreendemos estas leis. Quando nós tentamos ir de encontro a essas leis, quando nós tentamos combater essas leis, independentemente do que nós entendamos como liberdade, estas leis vão fazer parte do nosso cotidiano e elas vão, de certa forma, nos agarrar. Nós estamos submetidos a elas. Elas independem, as leis morais, independem de tribunais, independem de forças policiais, elas independem da nossa concordância ou não. Nós precisamos estar conforme a elas. Precisamos estabelecer entre nós, espíritos, e essas leis, uma conformidade de caminho. Na medida em que nós compreendemos essas leis, nós vamos ganhando liberdade. Todos os seres humanos estão e têm direito à liberdade, estão relacionados a essa liberdade. Nós costumamos dizer, nós somos livres. Nós costumamos dizer, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Mas nós nos esquecemos que nós fazemos o que queremos, de acordo com o caminho que trilhamos. Mas esse caminho também está ligado a responsabilidades. Portanto, aquilo que nós fizermos em relação ao nosso caminho, aquilo que nós fizermos com a liberdade garantida por Deus a nós, também cobrará o seu quanto em responsabilidade. Portanto, não há que dizer que nós somos livres e que teremos liberdades totais. A liberdade que nós temos é uma liberdade que vai sendo garantida gradativamente, na medida em que nós compreendemos o significado desta liberdade. Esta liberdade que nós temos, portanto, é uma liberdade que está circunscrita à dor que nós podemos causar aos outros e a nós próprios. Não há liberdade absoluta. Pelo menos não nesse plano físico.
Nós temos que encarar que o caminho que nós construímos é o caminho da nossa própria responsabilidade. Nós temos que encarar que essa liberdade que nós temos é uma liberdade garantida por Deus, não é garantida pelo homem. Ela é garantida no plano físico até pelas leis, mas muito acima das leis. Ela é garantida por Deus. Ninguém pode ninguém deve e ninguém pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Nós, como espíritos, temos direito de escolha. Temos direito de escolha para bem ou para mal. Temos direito de escolher os nossos próprios caminhos. Temos direito, sem ninguém poder interferir. Temos direito de abraçar esta ou aquela causa. Temos direito de abraçar a luz ou as sombras. Mas nós, com toda certeza, por conta das leis morais que regem os espíritos, todos nós teremos que colher os frutos do caminho que nós abraçamos. Mas aí, alguém pode perguntar assim, mas então, Deus é vingativo? Quer dizer, Deus me dá a liberdade, eu escolho a liberdade, eu decido que caminho eu tomo, e aí Deus me pune. Nós, como foi dito inicialmente, precisamos compreender que aquilo que nós abraçarmos, o fruto do que nós construirmos, estará inscrito no nosso espírito. Nós vivemos muito mais do que esses 70, 60, 70, 80 anos de vida terrena. Nós precisamos compreender que a vida é muito mais do que esse curto caminho, que a vida verdadeira, espiritual, ela é muito mais do que aquilo que nós estamos vivenciando agora, neste momento. A Terra, este caminho que estamos trilhando, é uma escola inclusive de liberdade. Mas esta liberdade, ela só será garantida a nós, se nós aprendermos a usufruir dessa liberdade com responsabilidade. Nós não podemos causar, com a liberdade que nós temos, dor àqueles que vão ao nosso redor. Nós não temos o direito de, com a liberdade que nos foi dada por Deus, destruirmos o nosso corpo físico. Nós vivemos e somos espírito. A vida verdadeira, ela é a vida espiritual. Este período é um período de aprendizado em que nós estamos mergulhados numa matéria densa, grosseira, difícil, pesada, da qual nós nos libertaremos num momento e retornaremos ao plano espiritual com aquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós aprendemos, a liberdade que nós temos de escolha e de caminho, é aquilo que nós usufruiremos. Os frutos de luz ou de sombra, do que nós construímos para nós e para aqueles que vão ao nosso redor, sobre os quais nós temos, acerca dos quais nós temos responsabilidade, eles também evoluirão conosco. Nós devemos, se somos mais fortes, ajudar a erguer os mais fracos. É a lei do amor. Outra das grandes leis morais, além da lei da liberdade, é a lei do amor e da solidariedade. Ninguém vive sozinho. Nós somos livres, mas ninguém vive sozinho. Nós somos livres, mas por conta da sabedoria divina, estamos, de certa forma, aspas, presos a esse corpo físico que é grosseiro, que é pesado, que não permite ao nosso espírito fazer tudo o que ele quer. Nós somos livres, mas nós estamos presos a um tempo e a um espaço pré-definido. Nós não podemos fazer tudo. Portanto, a liberdade total, ela não existe. A liberdade neste plano, ela é sempre relativa. Pela sabedoria divina. Por quê? Porque está provado que os homens, de acordo com a sabedoria que construíram até agora, não podem ter liberdade total. Com a pequena liberdade que nós temos, basta dar uma olhada na humanidade, o que nós fazemos com essa liberdade. Nós causamos muito mais dor do que qualquer outra coisa. Nós causamos muito mais trevas aos outros e a nós próprios, com a liberdade que nós temos, do que se tivéssemos liberdade total. Pela sabedoria divina, nós não temos liberdade total. Ainda bem que não temos. O homem, com a pequena liberdade que ele tem, que é possível, que deve ser buscada,
que é uma das grandes conquistas da humanidade, seja do ponto de vista coletivo ou do ponto de vista individual. Liberdade de escolha, livre-arbítrio. Mas nós temos que entender que essa liberdade está restrita à dor que nós podemos ou não causar a outras pessoas e a nós próprios. O nosso caminho, que é muito mais do que esse tempo aqui, é um caminho que nós trilharemos. E na medida em que nós entendermos que essas duas coisas caminham juntas, nós teremos cada vez mais maior liberdade. Tem um grande escritor do século XIX, chamado Lev Nikolayevich Tolstói. Tolstói, ele era muito preocupado com essas questões humanas, as questões relacionadas às grandes paixões humanas. Tolstói era muito preocupado com essas questões relacionadas àquilo que nós vemos quando olhamos para dentro de nós próprios. E ele escreveu várias obras, grande escritor da literatura russa, escreveu várias obras, considerado até hoje um dos grandes escritores da humanidade. E existe uma pequena história dele, uma novela, um conto, em que ele fala acerca de um homem que percebeu que num determinado momento a sua casa estava sendo invadida por um inimigo. E ele, o tempo inteiro, durante aquela noite, ele tentou lutar contra esse inimigo. E esse inimigo o derrubava constantemente. E então o personagem da história luta com todas as forças, porque ele percebe que se aquele inimigo conseguir derrubá-lo, ele não terá mais chance de se levantar, ou se terá chance de se levantar, será muito difícil. Então ele combate esse inimigo que invadiu a sua casa durante toda a noite. Em alguns momentos ele se sente vitorioso sobre aquele inimigo, em outros momentos aquele inimigo parece que o derruba. Consegue feri-lo muitas vezes, mas ele consegue forças e consegue suplantar o inimigo e consegue derrubá-lo. Até que num determinado momento, quando ele está prestes a ser derrotado, ele, num ímpeto de força, ele que não conseguia ver o rosto desse inimigo, ele consegue, de uma hora para outra, olhar com o clarão da luz que vem de fora, que bate no rosto do seu inimigo, consegue ver quem era. E aí ele descobre, assombrado, que aquele inimigo tinha o seu próprio rosto. Ele descobre que aquele inimigo com o qual ele lutou durante a noite toda, talvez a noite das nossas vidas, é ele próprio. Nós lutamos constantemente contra nós próprios. O nosso maior inimigo não está fora de nós, mas ele está dentro de nós. Jesus ensinava isso em muitos momentos. Ele ensinava, por exemplo, que o reino de Deus está dentro de nós. Nós não devemos buscá-lo nos lugares. Nós não devemos buscá-lo fora de nós. O inimigo, o maior inimigo, está dentro de nós. A construção da luz, a possível construção da luz e da liberdade, também é uma possibilidade do espírito interno, interior. Nós, muitas vezes, vislumbramos aquilo que está fora de nós. Muito fácil. Vemos defeitos em tudo. Conseguimos estabelecer rancores acerca de tudo. Temos um senso crítico absolutamente aguçado sobre aquilo que está fora de nós. Mas temos, muitas vezes, miopia e dificuldade para enxergar dentro de nós. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós sabemos disso. Difícil é enfrentar esse inimigo. Por quê? Porque ele nos conhece como ninguém. Esse inimigo estabelece desculpas para todas as nossas falhas. Ele diz, olha, eu não vou mudar. Por quê? Mas porque eu aprendi assim, desde menino eu sou assim. A gente abraça com o nosso livre-arbítrio e com as liberdades que nós temos, nós abraçamos muitas vezes inflexibilidade. Nós somos inflexíveis. Como fazemos mal a nós próprios quando somos inflexíveis? Tem um ditado chinês que diz assim, observa o bebê e o morto, o cadáver. O bebê, ele é todo molinho, ele é todo flexível, ele significa a vida. Observa a frieza do cadáver. O cadáver, ele é frio e inflexível. Ele não muda.
Nós devemos abraçar a flexibilidade da vida, com essa liberdade, ou a inflexibilidade da morte? Agora há pouco, a Sandra me passou esse livro, e aí fala os prazeres da alma, né? Do mesmo autor de As Dores da Alma, Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E aqui, em um dos momentos, e aí me fez lembrar disso, ele fala exatamente sobre isso, sobre a flexibilidade e a inflexibilidade. Nós precisamos aprender a sermos flexíveis, não flexíveis no sentido de flexíveis com tudo o que possa nos trazer dor, mas flexíveis naquilo que nós devemos mudar, e conseguindo encarar aquele inimigo que está dentro de nós, nós dizemos assim para nós mesmos: olha, eu preciso mudar. Há algumas coisas que eu preciso mudar. Não foi ninguém que me disse que eu preciso mudar. Eu preciso verificar, olhando para dentro de mim mesmo, que eu preciso mudar. É difícil fazer isso. Muito mais fácil é nós vermos inimigos nos outros. Muito mais fácil é vermos inimigos ao nosso redor, na nossa família, entre os nossos colegas ou amigos. Muito mais fácil é nos sentirmos incompreendidos e acharmos que nós é que somos certos em várias atitudes, nós temos certezas absolutas, nós não mudamos. Nós somos inflexíveis. Por quê? Porque eu aprendi, meu pai, minha avó, meu avô, a tradição de família, a tradição de classe. Não sei, nós damos várias desculpas para não mudar o que nós precisamos mudar. Muitas coisas nós precisamos mudar. Quem dirá o que você precisa mudar? Quem dirá o que eu preciso mudar? Ninguém melhor do que eu próprio. Nós nos conhecemos. Nós damos desculpas. Nós enfrentamos ou não os nossos fantasmas. A gente às vezes deixa o nosso fantasma lá no cantinho e não enfrentamos ele. Ele vem. Nas noites solitárias, em que a gente começa a fazer autoexame e autoanálise, os nossos fantasmas individuais aparecem. Nós sabemos quais são os nossos problemas internos. Nós sabemos quais são as faces do nosso inimigo interno. Nesse livro ele fala também sobre a flexibilidade e a inflexibilidade. Ele fala da necessidade com a lei de liberdade, que é nos dada por Deus e que ninguém pode tirar. Ninguém, depois que nós somos adultos, ninguém pode dizer o que nós devemos ou não fazer. As pessoas podem dar opiniões, mas o que você deve ou não fazer é responsabilidade sua. O que eu devo ou não fazer acerca da minha vida terrena é responsabilidade minha. Adiante, lá na frente, seja neste momento ou em outro, ou no plano espiritual, eu não poderei dizer que eu escolhi este ou aquele caminho por influência desta ou daquela pessoa, ou porque eu escolhi, porque eu não sabia. Nós devemos encarar os nossos fantasmas. Somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Quando criança, não. Está em formação, a gente deve amparar, a gente deve ensinar. Mas depois que nós somos adultos, as escolhas que nós fazemos, elas vão nos encontrar adiante. Se nós espalhamos luz, nós encontraremos luz. Se nós espalharmos sombras, nós encontraremos sombras. Talvez ainda aquela pergunta, mas então, eu escolho e Deus me pune. Não, nós nos punimos. Na medida em que nós compreendemos o que é o bem e o mal, na medida em que nós inscrevemos na nossa consciência o que é o bem e o mal, nós próprios adiante construiremos em torno da nossa mente, nós construiremos aquilo que servirá como o inimigo sem rosto que nos cobrará de alguma forma. Nós precisamos compreender isso. A liberdade, ela vai se ampliando na medida em que nós associamos liberdade com responsabilidade. Nós temos o livre-arbítrio para acertar ou errar. Mas, e Joana de Ângeles ensina com maestria, e eu já estou terminando, né, para não se alongar demais, ela ensina com maestria o que nós devemos fazer. Não te justifiques nos erros. Se possível, evite errar. Quem não erra, todos nós erramos. Mas nós devemos encarar os nossos erros.
Não adianta culpar os outros. Devemos encarar que somos responsáveis. A corroborar com a necessidade imperiosa da preservação moral do aprendiz do Evangelho, adverte Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, conforme se lê no capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não devemos incharmos-nos e achar que nós estamos bem. Como diz os jovens aí, estou bem na fita. Não é? Nós estamos bem mesmo? Será? Aquele que está de pé, cuide que não caia. Tenha certeza de que não vai cair, porque todos nós estamos sujeitos. Nós estamos nesse caminho, é justamente para aprender. Caímos, levantamos, mas precisamos encarar os nossos fantasmas. Perfeitamente concordo com a lição de Tiago. Os dois ensinamentos são inadiável concitamento. A resistência contra as tentações. A resistência contra o erro. A tentação representa uma avaliação em torno das conquistas do equilíbrio, por parte de quem busca o melhor na trilha do aperfeiçoamento próprio. Assim, policia-te, não caindo, nem fazendo outros caírem. Pensamento otimista. Como que a gente faz? Pensamento otimista. Afastemos os pensamentos pessimistas. Vejamos o lado mais sensato das situações. Mesmo na dificuldade, verifiquemos a oportunidade. Mais um ditado chinês que eu lembrei agora. É um ditado chinês. Verifica na dificuldade uma oportunidade. Pensamento otimista e sadio, palavra esclarecedora, sem a pimenta da malícia ou da censura. Evitemos censurar outras pessoas. Olhemos para nós próprios. Talvez o outro tenha uma dificuldade que você não tenha, mas será que ele conhece as suas dificuldades? Todos nós temos dificuldades, nessa ou naquela seara. Todos nós temos erros que a gente evita encarar, mas que na solidão da noite às vezes a gente precisa encarar. Então não vamos censurar. Atitudes bem definidas no compromisso superior aceito. Se estabelecemos um compromisso de enfrentar os nossos fantasmas interiores, vamos manter o compromisso e as forças mentais de otimismo serão abençoadas, impedindo-te que erres e que caias. Se a gente não sabe o que fazer, se a gente tem dificuldade, muitas vezes chorando e tentando estabelecer um rumo certo, mas temos dificuldades, quem não tem? Nós devemos orar, pedir ajuda aos amigos espirituais. Nós não estamos sós. A grande lição do Evangelho, embora fale o tempo inteiro nos Espíritos, acerca da lei de liberdade e da responsabilidade que nós temos com o caminho que nós traçamos, a grande lição do Evangelho é a lição de esperança. Nós não estamos sós. Todos nós aqui, estamos construindo um caminho em direção à luz. Alguns mais difíceis, mais tortuosos. Outros, depois de cair e levantar várias vezes, a gente começa a ir para um rumo mais acertadinho. Às vezes cai de novo, mas levanta, chora, se machuca, mas a gente levanta novamente. Jesus está conosco, nós não estamos sós. Nós precisamos nos lembrar disso. A grande lição do Evangelho é a lição de esperança. Não é uma lição de censura a quem quer que seja. Ninguém aqui, nenhum de nós, tem condição de censurar o próximo, porque todos nós estamos no mesmo caminho. Qual é o nosso caminho? É um caminho em direção à luz. É um caminho em que aquele que está na senda ajuda o outro que eventualmente naquele momento tropeçou. E mais adiante, se eu tropeçar, eu espero que alguém me ajude. Essa é a grande lição do Evangelho. É a lição de esperança, é a lição de solidariedade. Então, a par das grandes lições da vida, uma delas é a lição da lei de liberdade, nós temos também a lei do amor. E a gente deve fazer com que as duas coisas caminhem juntas. Gente, muito obrigado. Então, gente, agora é hora de perguntar, né?
Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que vai acrescentar, aproveitar o nosso companheiro que tem bastante coisa para nos oferecer ainda. Nós temos tempo, vamos lá. Não estou ensinando nada para ninguém, não. Comentário, troca, pergunta, qualquer coisa. Vamos lá. Como o Hamed fala ali no livro, né? A liberdade verdadeira só é alcançada, né, quando a gente compartilha com os outros, né? É uma frase muito linda que me guardei bem ela, viu? E na verdade, a gente precisa do microfone, eu esqueço. Na verdade, aquilo que vem muitas vezes por inspiração do alto, muito mais, são palavras que servem a nós próprios do que aos outros. Né? Então, tudo aquilo que a gente aprende no caminho, a gente aprende conjuntamente. Então, aquilo que se coloca nas casas espíritas ou em qualquer lugar onde é falado acerca das lições do Evangelho e das lições de Jesus, dos grandes missionários, são lugares onde as pessoas se dão as mãos umas às outras e elas falam entre si, elas falam para si próprias e para os outros. Então, os espíritos, quando eles dividem conosco essas palavras e a sabedoria que vem dessas palavras, eles chegaram nesse ponto passando por caminhos muito difíceis. Né? Você pega a história de Joana de Ângeles, que eu tenho uma admiração profunda pelo espírito Joana de Ângeles, mas você pega a história de vida de Joana de Ângeles, a luta dela ao longo da história, em várias reencarnações, quanta dificuldade, quantas coisas ela teve que enfrentar ao longo de várias reencarnações, hoje no plano espiritual, trazendo lições preciosas para nós. Mas ela não chegou a esse grau de discernimento e de sabedoria sem enfrentar os problemas. Ela caiu e levantou, como nós, várias vezes. Né? Então, gente, vamos perguntar alguma coisa, Paulinho, por favor? Na verdade, não é pergunta, eu sempre gosto de lembrar de Paulo de Tarso, né, que quando ele teve a revelação, ele tinha tido uma vida toda errada, né, pensando que estava certo, mas parece que nas citações das cartas dele, nunca ele se relembra muito do que passou, né, mas ele foi o maior apóstolo que teve depois que ele teve a dos grandes espalhadores do Evangelho. É verdade, a lembrança de Paulo de Tarso, muito feliz a lembrança, porque Paulo, exatamente isso, como nós, ele era inflexível. Paulo era um homem que acreditava na verdade que ele construiu para ele. E ele era um homem zeloso da verdade. Ele acreditava que aquele caminho era o correto. Ele não achava que estava fazendo nada errado. E perseguia cristãos. Perseguia cristãos e levava cristãos ao suplício. Tem um livro lindo, Paulo e Estevão, que mostra bem isso. Levava cristãos à morte. Mas ele fazia isso porque ele acreditava que estava fazendo o trabalho de Deus. Ele achava isso. E até por conta do zelo dele pela verdade, embora uma verdade que ele construiu inflexível, uma verdade que era uma verdade que construía dor. Quanta dor Paulo não construiu antes da conversão? E aí até que ele encontra Jesus no caminho de Damasco, um encontro com Jesus já no plano espiritual e um encontro difícil para Paulo. E aí a lição da cegueira. Né? Paulo vê a grande luz que é Jesus e ele se torna cego. Ele se torna cego. Por um tempo ele ficou cego. Ficou cego. E aí Jesus, né, diz a ele: duro é para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti enfrentar os teus próprios fantasmas. Duro é para ti enfrentar a tua inflexibilidade. Duro é, mas você vai ter que enfrentar. Ele teve que cair do cavalo, foi dominado por uma grande luz, ficou cego, para que ele tivesse a oportunidade de enfrentar a verdade, que era muito além da verdade que ele entendia como verdade. E aí o apóstolo Paulo se transforma no maior apóstolo que Jesus teve. O apóstolo Paulo se tornou um grande viajante das palavras do Evangelho, sofreu muito, foi preso várias vezes,
né? Até a decapitação, até o suplício e a morte. Mas ele levou adiante. E aí ele dizia assim, no final da vida dele: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que ele tinha trilhado um caminho difícil, mas que foi um caminho necessário. Combati o bom combate. Me ergui, fui adiante, construiu. Ele teve oportunidade de escolha e ele fez a escolha dele. Olha a lei de liberdade aí. Jesus deu a ele a oportunidade de mudar. E aí ele não foi inflexível, porque ele percebeu que ele estava lidando com forças muito maiores do que a verdade que ele achava que era verdade. Forças muito acima do que ele podia compreender. E aí ele se transforma no grande espalhador do Evangelho, né, que nós conhecemos. Tem uma das cartas que ele escreve aos Gálatas, ele fala assim: é para a liberdade que o Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Pois é, muito lindo. A liberdade, a escolha da liberdade é o que nós construímos para nós. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós construímos em torno das sombras. Se nós escolhemos um caminho que abraça muito mais as sombras do que a luz, se nós não enfrentamos, nós vamos construir para nós um certo tipo de escravidão. É a mesma escravidão, só um minutinho já, é a mesma escravidão que tem, por exemplo, o carcereiro que guarda o preso. Ele guarda o preso, mas ele não pode sair dali. Ele tem que o tempo inteiro estar atrelado às mesmas grades. Essa escravidão, ela só vai ser suplantada quando nós construirmos mais e mais liberdade caminhando na direção da luz. Então, as escolhas que nós fazemos vão construir para nós liberdade ou escravidão. Porque não adianta. O que nós causarmos de dor a outros, nós teremos que enfrentar adiante. Somos responsáveis. Não tem como fugir da lei de Deus. O senhor queria falar? A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém, é verdade. Tudo a nós é permitido. Você tem que fazer aquilo que é certo. Nossas escolhas. Suas escolhas. Então, assim, é verdade. O caminho do cristão é o caminho da escolha. É o caminho da escolha. O tempo inteiro nós estamos escolhendo. Tudo me é lícito. É isso que o senhor disse mesmo. Tudo me é lícito. Tudo me é permitido. Está lá, num dos pontos lá do Novo Testamento. Tudo me é lícito. Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Nem tudo eu posso escolher. Por quê? Porque a escolha vai me gerar responsabilidade. Não tem como fugir da responsabilidade. Ah, eu posso escolher. Né? A lei é muito. Né? A gente vê isso o tempo inteiro, até na lei dos homens. Né? É que a lei dos homens o pessoal dá um jeitinho nas coisas, mas a lei divina não tem isso, não. Então agora aí baixou aí a lei seca, né? A lei seca, então, você pode beber? Você é livre, se você quiser beber bebida alcoólica. Tudo bem, mas se beber, não dirija, né? Tem a frase aí que fica martelando na nossa cabeça. Se beber, não dirija. Aí você bebe e vai dirigir. Aí se você é pego numa blitz, você vai arcar com as consequências. É claro que nós estamos falando das leis imperfeitas humanas. E assim a gente já entende uma lógica. Tem uma lógica, né? Com todos os senões, né, que as pessoas podem levantar, mas ela tem uma lógica. Quanto mais as leis divinas. Quer dizer, eu fiz um paralelo, mas é um paralelo, né, aqui as leis humanas e aqui. As leis divinas, não há como você dar jeitinho nas leis divinas. Aquilo que nós escolhermos é lícito, né? É lícito você escolher. Mas nós vamos enfrentar a responsabilidade das nossas escolhas. E não tem como fugir disso. Aqueles que constroem grandes patrimônios na terra, aqueles que buscam grandes coisas no plano físico, quando passam adiante no plano espiritual, eles só vão levar daqui aquilo que eles construíram nas suas próprias consciências. Não valerão os títulos, não valerá o dinheiro, não valerá o poder,
não valerá nada do que está circunscrito ao plano físico. Nós vamos levar aquilo que está inscrito no nosso espírito. E não dá para esconder o que nós somos. Aqui dá, né? Aqui tem as convenções sociais, as etiquetas, as máscaras que todos nós usamos, num determinado momento ou não. Mas no plano espiritual, você mostrará aquilo que você é. E aquilo que você é está escrito dentro de você. Dentro de nós. Então não dá para esconder. Né? E aí a responsabilidade fica patente. Não tem como você falar, não, eu não sou responsável. Ah, não, eu não sei de nada, eu não sabia. Né? Quer dizer, então a gente precisa ponderar essas questões. Né? Gente, muito obrigado, viu, pela atenção, tá bom? Paz a todos, tá? Então nós vamos, queridos, mais uma vez, fechar os nossos olhinhos. E depois de tanta explicação, de tanta coisa boa que nós aprendemos hoje, que nós possamos ter essa liberdade nesse instante, de podermos fazer o melhor que nós temos, é a nossa escolha, de oferecer de dentro de nós as vibrações de amor que possamos oferecer. Como disse no começo, esse é o momento que nós podemos ajudar. Nós que viemos à casa buscar ajuda, nós estamos também ajudando. E nesse instante, companheiros amorosos que aqui estão, já muitos já estão ao lado de cada um, oferecendo o remédio, ajudando nas dores, fortalecendo a cada um de nós. E aqueles companheirinhos que vêm buscar a ajuda do plano espiritual, esperam de nós também esse mesmo tratamento de amor, que são os nossos fluidos, que possamos dispensar nesse instante a cada um deles. Então, mentalizando Jesus, no centro desta sala, de braços abertos, de suas mãos benditas, espargindo essas luzes, nós vamos pedindo, Mestre amado, que possamos nesse instante abrir o nosso coração e oferecer a cada companheirinho nosso necessitado o bálsamo e o conforto para as suas dores. A cada companheirinho que está internado num hospital, num leito de dor, numa UTI, que médicos amorosos do plano espiritual possam levar a eles essas vibrações de saúde, para que eles possam, Senhor, reequilibrando o seu corpo orgânico, reequilibrando o seu espírito, através desse bálsamo, eles possam voltar ao convívio dos seus seres amados. Vibremos por todas as criaturas que perambulam pelas ruas, principalmente nessas noites de muito frio, que eles sejam agasalhados por essas vibrações de amor. Que esses anjos de luz que estão no planeta ajudando, possam estender seus braços, confortando a cada criaturinha. Nós vibramos por todas as nossas crianças, aquelas que estão em seus lares, aquelas que estão desabrigadas nas ruas, nos faróis, sofrendo abusos, que elas sejam auxiliadas, Pai, por teu amor infinito. Abençoa, Senhor, a todo o nosso querido planeta Terra. Abençoada a casa que nos acolhe e que nos dá tantas oportunidades. Que nesse instante nós possamos vislumbrar uma luz muito azul caindo por todo esse lindo planeta azul. E que em todos os recantos desse lindo planeta, os recantos mais escondidos, companheiros que sofrem, recebam, Senhor,
essa vibração de amor e de paz. Vamos lembrando dos nossos lares, daquelas criaturinhas que ali ficaram, que elas recebam nesse instante a nossa vibração de amor, envolvendo-as com muita paz. E nesse clima de amor, nós oferecemos a todos os jovens aqui presentes o nosso carinho, a nossa vibração de luz, de paz e de reconforto a seus espíritos. Que a nossa Mãe Maria de Nazaré possa abraçá-los nesse instante, fortalecendo-os para que eles sigam adiante no seu caminho de luz e de paz. E que essa luz alcance o coração de cada um de nós que aqui está, fortalecendo-nos para nossas lutas de cada dia. Que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos então a oportunidade de estarmos junto com vocês todos nessa noite. E que ao sairmos daqui após os passes, nós possamos sair melhor do que nós entramos. Que possamos levar em nosso coração essa paz que agora sentimos. Que possamos lembrar de cada coisa que foi falada nesta noite, de cada palavra. E que ela possa nos ajudar durante todos os dias da nossa semana. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a esses amigos amorosos que permanecerão conosco por todos os nossos trabalhos de paz. Que possamos seguir em paz nas bênçãos do nosso Pai. Que assim seja. Agora vocês fiquem tranquilos, em silêncio, nós vamos partir para os passes.